Fala galera, Sussanão, espero que vocês estejam bem, mas bora fazer gás ideal? Vamos começar então, vamos dar uma lembrada do que a gente falou semana passada. Eu comecei a falar com vocês um pouquinho de gás e eu conversei um pouquinho do seguinte, que quando a gente fala de gás, a gente tem que lembrar lá dos estados de agregação da matéria, né? Então a gente tem o sólido, que é empacotadinho assim, as partículas estão próximas, né? O líquido, que elas estão um pouco mais soltas, se movimentam, mas tem interação. Mas quando a gente fala de gás, elas estão bem distantes, né? Bem afastadas, né? Então, quando eu penso num gás, tem que pensar nisso aqui, ó, na forma e no volume, né? Então, um gás tem uma forma específica? Não, né? Depende do recipiente que eu vou colocar, ele vai ocupar a forma desse recipiente. E o volume também não. Então, tipo assim, por exemplo, eu pego um gás que tem 10 litros, né? E coloco ele nessa sala aqui, né? Ele vai ter esse volume, o volume da sala. Agora, se eu pego todo esse gás dessa sala e coloco, não sei, dentro do meu estojo que tá ali, que vocês não estão vendo, eu consigo mudar o volume dele. Então, a forma e o volume do gás, anota pra mim aí, ó, é variável. Beleza? Então o gás não tem forma nem volume fixo, né? Mas toda vez que eu tô falando de gás, eu tenho certeza que vocês imaginaram aí as bolinhas, né? Então esse modelo é o modelo de Dalton. Mas quando a gente pensa em modelo, a gente tem que entender que o modelo, ele não é a realidade. O modelo vai ser uma idealização que, no fim das contas, é uma representação da realidade, beleza? Então, ele vai ser uma idealização e uma representação da realidade, não a própria realidade, tá? Então, o modelo não necessariamente precisa ser um modelo complexo, ou necessariamente precisa ser um modelo matemático ou físico, mas isso aqui das bolinhas já resolve muita coisa pra gente, tá? Então, quando a gente estiver falando de gás, a gente precisa caracterizar algumas coisas para conseguir descrever esse gás. E o que vai caracterizar o gás, no fim das contas, são as funções de estado. Tá, Mike, o que é função de estado? Função de estado é volume, pressão e temperatura. Então, coloca para mim, ó, volume. Toda vez que eu estiver falando de volume, vai aparecer o Vzinho agora. Temperatura. Vai ser o T. E pressão. Que eu vou representar com um Pzinho pra gente. Legal. Quando eu falo das funções, é muito massa o quê? Se eu tenho o volume e tenho a temperatura, eu consigo chegar na pressão. Se eu tenho a pressão e tenho a temperatura, eu consigo chegar no volume. Então, com duas das funções, eu consigo caracterizar a terceira. Então, isso é muito massa. Quando eu falo caracterizar é o seguinte, tipo, como que o Maicon é? O Maicon ele tem 1,77 m, tem o cabelo crespo e os olhos verdes. Então é isso, né? Quando eu estiver falando do gás, eu preciso das características dele para conseguir diferenciar um gás do outro. Porque na próxima aula a gente vai falar de transformações, né? Então isso vai ser muito importante, beleza? Mas antes da gente conseguir avançar, a gente precisa criar um modelo, né? Essa ideia de modelo idealizado que responde algumas perguntas. Então, vamos tentar criar um modelo simples que ajude a gente. A primeira coisa é entender que esse gás são partículas, né? Então, eu vou desenhar a partícula aqui pra gente. Ela é esférica, né? E ela está dentro de um recipiente. Beleza. Como que eu quero facilitar esse nosso modelo, eu vou falar que o movimento dessa partícula é retilíneo, tá? Ela vai se movimentar em linha reta. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é movimento retilíneo. Beleza. Aí que tem a parede do recipiente, né? Essa partícula vai bater em algum momento, né? E quando ela bate, eu vou falar o seguinte, que a velocidade que ela vai estar voltando vai ser exatamente igual à velocidade que ela bateu. Então V1, ó, necessariamente é igual a V2, né? Isso a gente vai caracterizar como choque perfeitamente elástico. Choque perfeitamente elástico. Por que eu estou fazendo isso, né? Como eu quero criar uma coisa ideal, eu não quero que isso se perca, né? Eu não quero perder energia, né? Então, a energia que ela está batendo aqui vai ser a mesma energia que ela está voltando. Quando a gente vai caracterizar aqui as funções de estado,
Eu preciso entender o que é pressão, o que é temperatura e o que é volume. E temperatura é isso, né? É o grau de agitação das moléculas. Se ela perde energia, ela perde temperatura. Eu não quero que isso aconteça. Se eu for pensar na pressão, é o número de colisões também, né? É o número de colisões que acontece na parede do recipiente. Se perde energia, perde número de colisões. Então eu vou estar mexendo nas funções de estado. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que seja ideal. Então, para ser ideal, o movimento é retilíneo, o choque é perfeitamente elástico. E uma coisa muito importante é que o gás ocupa todo o volume do recipiente. Beleza? Então o gás ocupa todo o volume do recipiente. Outra coisa que é muito massa e a gente precisa guardar no coração é o seguinte: que o movimento é retilíneo e o choque é perfeitamente elástico, né? Isso SUS. Tá, então tem uma partícula, ela tá lá se movimentando toda gracinha, vai passar outra partícula aqui em cima, toda bonitinha também, só que elas não vão se interagir, tá? Uma não interage com a outra. Então o movimento dessa é independente dessa outra, tá? Então quando eu falo de interações, eu tô falando de interações do tipo intermolecular, tipo de polo induzido, ligação de hidrogênio. Então, isso não acontece. Beleza, movimento retilíneo, choque perfeitamente elástico, ocupa todo o volume e sem interação. Intermolecular. Sussa? Então, essa primeira ideia de gás ideal, a gente caracterizou então funções de estado, foi mal, desculpa. O que é o modelo, quais são as variáveis dele e o mais importante, a teoria cinética dos gases. Guarda no coração, então. Perfeitamente elástico é isso. Tá com a mesma velocidadezinha lá, bateu na parede, 10 metros por segundo, volta 10 metros, né? Lembra da terceira lei de Newton. Ação e reação. É isso, é nóis.